Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Mefibosete, um exemplo de acolhimento. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Farley. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Peço todos os dias, vou pedir hoje novamente, que vocês possam compartilhar esse texto, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela é compartilhada, ela sempre produz frutos, ou para salvação ou para perdição, mas ela sempre produz frutos. Então eu peço que você compartilhe para aqueles que já conhecem a Jesus Cristo, já conhecem a palavra, que possam ser edificados, e aqueles que não conhecem possam vir a conhecer. Então temos aí um dever, que é o dever de sermos missionários urbanos, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos mostre o que tem a ver Mefibosete com acolhimento, tá bom? Vamos orar? Senhor, que nós possamos seguir o exemplo de Davi, sermos perdoadores e acolhedores. Que nós possamos aprender isso na mensagem de hoje e que tu possas nos ensinar. É em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos ler 2 Samuel 9. E é um capítulo que traz uma das mensagens mais bonitas sobre acolhimento e sobre misericórdia. O irmão Davi, o rei Davi, já estava ali no trono de boa, assim, estava tranquilão. E aí ele lembrou-se do quê? Da aliança que ele fez com o amigo dele, o irmão Jonatas. E aí ele pergunta pro povo lá, pessoal dele lá, será que tem algum descendente da casa de Saul, a quem eu pudesse mostrar bondade? Olha que coisa bonita, né? E é então que surge o Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado dos pés e vivia esquecido em Lodebar, um lugar de marginalização. Qual é a mensagem principal desse texto? Bem, o irmão Davi, ele não esquece a promessa que ele fez ao amigo dele, o irmão Jonas, mostrando que a verdadeira amizade e o compromisso permanece mesmo depois que a pessoa morre. Isso é fidelidade e aliança. Outra coisa, Mefibosete, ele era marcado pela deficiência e pelo estigma de ser descendente de Saul, porque o Saul não estava abafando mais, né? Tinha morrido, tinha feito as coisas que não agradavam, enfim. Então aquele rapaz estava caído no esquecimento e estava estigmatizado. Então, as pessoas lembravam que ele era um inimigo, ele não era tratado como um filho, né? Então, ele era uma pessoa super vulnerável, né? Outra coisa, o irmão Davi coloca Mefibosete para comer sempre à sua mesa, a mesa real. Olha que chique, né? Então, o que ele tá querendo mostrar pra gente, né? Que a mesa era um símbolo de inclusão, dignidade e pertencimento. Outra coisa, isso é fantástico. O Mefibosete, ele não tinha mérito algum, mas ele recebeu a honra por causa da bondade e da fidelidade do rei Davi, do irmão Davi. Então ele recebeu um presente que ele nem merecia. É uma graça imerecida, né? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida de forma prática? Bem, o gesto do irmão Davi, do rei Davi, ensina a gente o seguinte. Primeiro, que o verdadeiro poder se revela na capacidade de acolher e restaurar. Outra coisa, a mesa compartilhada é lugar de reconciliação e dignidade. Acolher quem está
à margem, perdido, vulnerável, é viver a misericórdia de Deus. Bom, moral da história. Tudo que a gente sabe a respeito de Mefibosete é um retrato da graça. Alguém esquecido, alguém quebrado, sendo trazido ali para perto, acolhido, tratado como família e colocado em lugar de honra. Amém? Então vamos ler o texto, é 2 Samuel 9. Pega aí a sua Bíblia, são muitos versículos. E eu vou ler, como tenho feito todos os dias nesse ano, na minha tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Tá bom? E diz assim, mas se ler na sua tá tudo certo. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesma, suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? E Ziba respondeu, sim. Existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete. Às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao teu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse, eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul, a sua família. Você, os seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que ele tenha comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu, farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Amém? Que história bonita, né, irmãos? Muito linda, muito maravilhosa. Bom, então, o nosso texto chama-se Mefibosete, um exemplo de acolhimento. E o irmão Farley Monteiro Filho, que escreveu o texto, escolheu o versículo 7 para ser o versículo-chave. E diz assim, então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. Bom, acolhimento é um reflexo do caráter de Deus. Deus sempre nos acolhe, né? E nesse texto que a gente leu em Samuel, 2 Samuel 9, a gente vê o irmão Davi, o rei Davi, já consolidado como rei, governando com justiça e equidade. Você pode ler lá em 2 Samuel 8:15. Bem, ele tinha o direito de eliminar qualquer inimigo, qualquer descendente de Saul, mas o que ele escolheu? Ele preferiu ser misericordioso. Ao perguntar se havia alguém da casa de Saul a quem pudesse demonstrar bondade, o irmão Davi, ele revelou um coração voltado para a graça. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Aos 5 anos, ele ficou aleijado ao cair dos braços da sua ama, né, da empregada da casa lá que cuidava dele, a babá, durante a fuga após a morte de seu pai e avô. Bem, ele vivia o quê? Marginalizado em Lodebar, que significa lugar de esquecimento.
Bom, a história dele é um retrato daqueles que se sentem indignos e sem esperança. Mas o irmão Davi, o rei Davi, contudo, chamou pelo nome Mefibosete, restaurante a sua dignidade. Isso é tão incrível, né? Então ele devolveu toda a herança e mais, ainda convidou Mefibosete a comer na mesa dele como um dos filhos do rei. Esse ato de bondade demonstra o amor incondicional de Deus por nós. Devemos buscar, acolher, amar aqueles que o mundo rejeita. Por quê? Porque a gente também foi buscado, amado, e Deus não nos rejeitou. Então, o que a gente deve fazer é buscar essas pessoas e proporcionar para elas um lugar de honra à mesa da comunidade, à mesa da comunhão, a nossa mesa. Então, nós temos que realmente abraçar as pessoas. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Acolhimento é um reflexo do caráter de Deus. Você acredita nisso? Se você não acolhe o seu irmão, se você não acolhe o outro, você está deixando de refletir o caráter de Deus. Bem, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o acolhimento é um traço do caráter de Deus e é um reflexo que nós temos que irradiar, bom, para nós o abraço, ó, dá super certo. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.